Oi, pessoal, como estão? Estudando? Firme, fortes aí? Então, hoje nós temos essa aula aqui de Direito Constitucional para a Guarda Municipal de Chapecó, para vocês que serão futuros guardas municipais aí do município de Chapecó. Então, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Bruna, sou escrivã de polícia aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Mestre em Direito pela URGS, e hoje vamos, então, ter essa aula de Direito Constitucional, né, sobre as seguintes matérias, né? Direitos e garantias fundamentais e o capítulo 3 do título 5 da segurança pública, tá? Considerem já essa aula como uma forma de estudo, porque nós vamos trabalhar todos os o conteúdo, né, do título 2, né, e o título 5, capítulo 3, tá? Então, considerem como uma forma de estudo. Mas, né, eu tenho que dizer, eu sou obrigada a dizer, vocês precisam ler a literalidade da lei, né? Vocês precisam ler a Constituição Federal, né? Ela é imprescindível no estudo, né? Ela não vai ajudar vocês só em direito constitucional, né? Ela é a base de todo o nosso direito. Então, ler a nossa Constituição Federal é estar estudando, né, para todas as matérias de direito de qualquer concurso público, certo? Mas sem delongas aqui, porque nosso estudo aqui tem bastante coisa para gente ver, tá? Então, vamos tacar ficha aqui para vocês se tornarem, então, futuros guardas municipais da cidade de Chapecó. Vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo com os direitos e garantias fundamentais, né? Então, não esquecendo que os direitos e garantias fundamentais são objeto do direito público interno, né? E a Constituição Federal, no seu título segundo ali, ela consta os seguintes direitos e garantias fundamentais, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, né, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos, né? E para iniciar, então, agora o nosso estudo, eu trouxe aqui para vocês enxergarem, né, os direitos e garantias fundamentais. Então, todos esses que foram mencionados agora, né, ali da linha A, linha B ali, tá? A linha E, são os direitos e garantias fundamentais, tá? Vamos lá? Vamos passar para o próximo slide. Então, vamos começar. Artigo 5º, né? Leitura. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura, tá? Já vai valer como estudo aí para vocês, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Vamos começar aqui, ó. Bruna, mas cadê o inciso 1 e o 2? Gente, vocês vão ter que ler o artigo 5º na sua integralidade, tá? Eu trouxe aqui o que eu acredito que seja mais possível de estar caindo aí na prova de vocês. Posso errar? Posso. Posso não estar certa disso? Posso. Por isso que eu digo que vocês têm que ler o artigo 5º, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o que eu vejo que cai mais nos concursos públicos, tá? Para auxiliar vocês no estudo. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É
assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ó, prestem atenção aqui, ó, independentemente, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vamos lá agora para inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, tá? Salvo, prestem atenção, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E antes que me perguntem, Bruna, o que é o durante o dia? Bom, existem aí duas interpretações, tá? Umas dizem que é quando o sol do raiar ao pôr do sol, tá? Não é o que está valendo atualmente, tá? Que os juízes, que o judiciário tem se utilizado muito, tá? Da lei de abuso de autoridade, tá? A lei 13.869 de 2019, tá? Que trata sobre o abuso de autoridade. Deixa eu trocar a caneta aqui, vamos botar o marca-texto, tá? Trata do abuso de autoridade, tá? Lá no artigo 22, tá? Diz o seguinte: invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Daí aqui no parágrafo 1º, ó, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Então, nós podemos aqui dizer que a partir das 5 horas da manhã, né, podemos considerar dia, tá? Certo? Qualquer dúvida, vocês vão mandar uma mensagem para mim e a gente vai resolver juntos as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, trocar a caneta aqui. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. O último caso é aqui, ó, comunicações telefônicas, né? Por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Direito de reunião, isso aqui cai em prova, tá? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente, olhem isso aqui, porque eles tiram o independentemente, eles botam dependendo, tá?
Então, é independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui vamos deixar uma coisa bem claro, tá? Vocês têm que cuidar na prova de vocês. Eu não sei o edital se ele pede também jurisprudência. Caso ele solicite jurisprudência, tem aí no edital de vocês, tá? Jurisprudência, tá? Vocês têm que atender algumas coisas na hora da prova. A prova vai dizer, conforme a Constituição Federal, tá? Conforme a Constituição Federal. E vocês vão marcar o que está escrito na Constituição Federal. Tá? Ah, mas tem jurisprudência disso aqui, Bruna. Por exemplo, o direito de reunião pacífica tem jurisprudência dizendo que não precisa desse prévio aviso à autoridade competente, tá? Mas na Constituição Federal diz, sendo apenas exigido, ó, vou botar aqui, ó, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, se na hora da prova estiver essa questão e ela falar conforme Constituição Federal e ela tiver escrito desse jeito, conforme o artigo 16, tá? O inciso 16, vocês vão marcar ela como correta, tá? Tá bom? Prestem atenção, então, na prova, né? O concurseiro, além de estudar, a gente tem que se atentar à interpretação de texto. Se o texto da tua questão está pedindo conforme a Constituição Federal, tu vai marcar conforme a Constituição Federal, que está escrito nela, tá? Agora, se ele pede conforme a jurisprudência atual, daí vocês vão ter que parar e pensar, né? Ó, às vezes a jurisprudência está de acordo com a Constituição, sim, está de acordo, né? Mas se tem, a questão está falando de jurisprudência, é alguma coisa que está diferente, que mudou, né, o entendimento, tá bom? Mas eu acredito que não tenha jurisprudência no edital de vocês. Mas aqui já fica, então, um aviso para quem está estudando aí para concurso, porque sempre é bom ser alertado sobre isso, tá? Depois vai cair na prova, mas tem o entendimento, professor, mas lá na prova está escrito conforme a Constituição Federal, tá? Daí eles não vão anular a questão por causa disso, certo? Vamos lá, vamos continuar. Só para lembrar, direito de reunião é independentemente de autorização, tá? Todos podem reunir-se pacificamente, né? Independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, conforme a nossa Constituição Federal, certo? Vamos passar para o próximo. Sobre as liberdades de associação ou associações, né? É plena a liberdade de associação para os fins lícitos, eles botam às vezes ilícitos nas provas, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, né, compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado, tá? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, né? Compelido é obrigado, tá bom? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Às vezes eles botam somente judicialmente. Não, é judicial ou extrajudicialmente, tá? Desapropriação. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Tá? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular
assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, tá? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Todos esses incisos que eu estou trazendo são incisos que costumam cair em prova, tá? Quando a gente trata aí de direitos e garantias fundamentais. Direito à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Direito de petição, a ação a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, certo? E a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, tá? Vamos lá. Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do júri como com a organização que lhes dera a lei assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, para quem não é do direito aí, vamos só fazer um adendinho aqui, ó. Tribunal do Júri, tá? Só tem competência para julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Bruna, o que são crimes dolosos contra a vida? É quando a pessoa quer matar alguém, tu entende? Tem a vontade de matar alguém. Ele quis matar alguém, tá? Não foi uma morte sem querer, não foi um acidente de trânsito sem querer, vamos supor assim, tá? Então, são crimes dolosos contra a vida, tá bom? Vamos passar. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Crimes especiais e suas consequências. Olha aqui, gente. A prática do racismo, deixa eu trocar até a caneta, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeita à pena de reclusão nos termos da lei. Agora eu vou trazer aqui mais um adendo aí, mais uma informação para vocês, tá? Essa lei 14.532 de 2023, tá? Ela equipara como crime de racismo a injúria racial, com a pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo, tá? Tem um julgado aqui, né, pra gente dar uma pensada, uma fora da caixa um pouco, tá? O racismo, tá, pode ser aplicada para punir as condutas homofóbicas e transfóbicas, tá? Olha o que está escrito nesse julgado. As condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716, tá?
constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe, tá? Então, quando a gente fala em racismo, tá? De condutas homofóbicas e transfóbicas, tá? A gente está falando de racismo compreendido este em sua dimensão social, tá? Isso aí é interessante aí vocês saberem, tá? Isso aí é não digo para essa prova, mas, tá? Para vocês já terem noção de como a jurisprudência, né, vai aumentando aí os nossos estudos, tá? Então, só para afirmar aqui, ó, racismo é crime inafiançável e imprescritível, tá bom? Vamos lá. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondentes os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, tá? Então, aqui, o terrorismo, os definidos como crimes hediondos, a tortura, o tráfico, o TTT, né, H, né, como a gente costuma fazer aqui, né, ó, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, tá, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, certo? Constitui crime inafiançável e imprescritível, igualmente como racismo, tá? A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Isso aí cai em prova, cai em prova, gente. Então tem que saber, tá bom? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Tá bom? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa ou a suspensão ou interdição de direitos, certo? Não haverá penas, tá? Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, certo? De caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Cai em prova, Bruna? Cai em prova. Tá? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, certo? Isso cai em prova, gente. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, tá? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Que alguns chamam de princípio da inocência, né? Mas o STF usa muito o princípio da não culpabilidade, tá? Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal.
e a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Vamos lá falar sobre a prisão e demais direitos do preso. Cai em prova, Bruna? Cai em prova, tá? E cai bastante, não é pouco não, gente. Ninguém será preso senão em flagrante delito, tá? Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, tá? E à família do preso ou a pessoa por ele indicada, certo? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, tá? E ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, tá bom? Vamos lá. Remédios constitucionais, cai ou não cai em prova? Cai, despenca em prova, tá? Vamos lá. Conceder-se-á a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus, né? Ou o habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, certo? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Cai em prova? Cai em prova, gente, cai em prova, tá? Tô trazendo aqui o que eu vejo que mais cai em prova. Mandado de junção. O que é o mandado de junção? Ó, sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, tá? E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá bom? Habeas data, ó, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, né? Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E também para retificação de dados, né, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, certo? Vamos lá. Ação popular. Qualquer cidadão, olha o que está escrito na Constituição Federal. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, tá? Isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Essa é a famosa ação popular aí. Indenização condenado. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença. Gratuidade dos atos necessários ao direito ao exercício da cidadania, tá? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, tá? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, na forma da lei,
e aos atos necessários ao exercício da cidadania. Aqui, ó, uma novidade que eu tô trazendo aqui, ó. Isso aqui é da Emenda Constitucional de 115 de 2022. Eu ainda não vi isso aqui cair em prova, gente, tá? Já deve ter caído em alguma, porque não é possível, tá? Mas é uma novidade que eu não vi cair nas provas, assim, por exemplo, de guardas municipais, da Brigada Militar, vamos supor, né, que teve concurso recente, tá? É assegurada nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive, inclusive nos meios digitais, tá? Inclusive nos meios digitais. Bom, eu trouxe então parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, vamos ler. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tá? E o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado a adesão. Vamos lá, respire um pouco, vamos fazer uma questão? Vamos beber uma água? Vamos lá. Ó, questão da FEPESE, tá? Banca do ano de 2024. Peguei aqui, ó, uma questão de guarda municipal do município de Palhoça. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, vocês viram aqui a questão de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que indica corretamente o instrumento processual que visa a retificação de dados, quando o interessado não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, qual dos remédios constitucionais que nós utilizamos, né, para retificação de dados? Vocês sabem a resposta? Posso falar? Vamos lá. É o habeas data, né? O habeas data. Tá? Eu trouxe então ali o inciso que trata sobre isso. Vamos lá. Gabarito, letra A. Habeas data, tá bom? Esse é o nosso gabarito. E aqui eu trouxe então para vocês, ó, imprimirem essa página aí do arquivo, um, um, um resuminho dos resuminhos, né, sobre cada remédio condicional, tá? Então, fica aí de presente aí para vocês darem aquela lidinha aí antes da prova, certo? Vamos de outra questão. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. O salário do trabalhador poderá a qualquer tempo ser reduzido? Gente, isso aqui não, tá? Tá errado. O repouso, a gente nem trabalhou ainda isso, tá? Mas eu trouxe uma questão porque eu acredito que seja importante aí para vocês irem já pegando como é que é a banca, tá? O repouso semanal remunerado deverá ocorrer preferencialmente aos domingos? Né? A remuneração da jornada de trabalho diurna deverá ser superior à noturna? Não. A gente sabe que a noturna, a remuneração da jornada noturna, né, para quem é CLT, tá, sempre é superior à diurna. O trabalho extraordinário deverá ser remunerado com no mínimo 100% da hora normal? Não, gente, é 50%, tá? Eu vou trazendo aqui 50%. Qualquer pessoa que trabalhe tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Qualquer pessoa? Será? Eu sou servidora pública, eu trabalho, eu tenho direito ao depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço? Tá? Aqui, vamos ver o gabarito. Vamos lá? Estão preparados? Vocês estão pensando mesmo que eu? Vamos?
gabarito é a letra B, né, gente? Tá? Aqui eu trouxe o motivo de cada uma tá errado. Vamos ler? Já vamos aproveitar, já vamos estudar as outras questões, aí os outros artigos que vamos ter que passar também. A Constituição garante a irredutibilidade do salário, tá? Ou seja, o salário do trabalhador não pode ser reduzido sem a sua anuência, salvo situações excepcionais previstas em lei, tá bom? Correta, letra B. Artigo 7º, inciso 15, tá? É assegurado aos trabalhadores o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tá? Por que a letra C está incorreta? O trabalho noturno ou realizado em horário noturno deve receber remuneração superior à do trabalho diurno, justamente para compensar as dificuldades inerentes ao trabalho em horários menos convencionais, tá? Então tá invertida aí a questão. Letra D está incorreta. Por quê? O trabalho extraordinário, as horas extras, deve ser remunerado com no mínimo 50% a mais do que a horário normal, não 100%, tá? Como eu disse ali antes na questão. E a letra E está incorreta, dizendo que está assegurado aos trabalhadores formais, não a qualquer pessoa que trabalhe, tá? O direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, certo? Vamos lá? Mais uma questão? Mais uma questão. Ó, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988. Não haverá pena de morte em nenhuma hipótese. Nós lemos isso lá no artigo 5º. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, esse item está incorreto, tá? São admissíveis no processo judicial as provas obtidas por meios ilícitos. Lá no artigo 5º está dizendo que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Então tá errado, não é admitido no processo judicial as provas obtidas por meios ilícitos. A prisão será imediatamente relaxada pela autoridade policial? Não, gente. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Esse item está errado. Serão asseguradas condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Para mim, isso aí está corretíssimo, certo? E não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que essa não tenha sido intentada no prazo legal. Não, gente. É admitida ação privada nos crimes de ação pública quando essa não for intentada no prazo legal, tá? Então tá aqui, ó, esse não tá errado aqui, tá? A questão tá errada. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos confirmar? Vamos juntos? Gabarito, letra D, tá? Se vocês forem, né, voltar os slides, vocês vão ver todos esses incisos trabalhados aqui na nossa aula, tá? E aí, ó, prova de 2024 da FEPESE, né, que vai ser do edital de vocês, para a Guarda Municipal de Palhoça, tá? Esse aqui é até da Guarda Municipal, dessa aqui da Prefeitura de São José, desculpa. Vamos lá. Vamos trabalhar então rapidamente aí os direitos sociais, tá? Os direitos sociais estão lá no capítulo 2, né, dos direitos sociais, artigo 6º. Então, quais são os direitos sociais, né? São a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, esse aí é o nosso capítulo 2 dos direitos sociais.
Vamos lá. Dos direitos na nacionalidade. Gente, tá? Não esquecendo, tem o artigo 7º, tá, da Constituição, que trata sobre os direitos dos trabalhadores, tá? E vocês viram que uma das questões lá da prova da FEPESE falava sobre o artigo 7º, tá? Tinha bastante questão relacionada ao artigo 7º da Constituição. Então, qual é a minha dica? Que é uma dica valiosa que vale a pena vocês lerem, tá? Peguem agora o artigo 7º aí, deixem já do lado, para no final dessa nossa aula, vocês lerem ele, tá? Para vocês saberem quais são os direitos dos trabalhadores. Quem é CLT, quem trabalha com CLT, tá? Com a CLT, já sabe mais ou menos os seus direitos, né? Mas não custa, né, dar uma lida ali na nossa Constituição, no artigo 7º, tá? Para ver quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Vamos lá, vamos passar sobre os direitos da nacionalidade, certo? Eu trouxe aqui um esqueminha, isso aqui é o que está escrito na nossa Constituição. Mas eu fiz esse esquema para ficar um pouco mais dinâmico aqui o nossa aula, certo? Então, aqui, ó, os brasileiros, né? Tem os natos e os naturalizados. Os natos, né, são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país, do seu país. Bom, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? E os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, tá, pela nacionalidade brasileira. Então, são esses três, né, requisitos aqui para se considerar brasileiros natos, tá? E os naturalizados, Bruna? Bom, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários dos países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, tá? E os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, certo? Então, eu fiz aqui o esqueminha, o que eu aconselho para vocês? Imprimam, tá? E vai ficar mais fácil aí a leitura, tá bom? E a perda da nacionalidade, Bruna? Bom, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver, aqui, estamos aqui, ó, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou, né, ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático, ou fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patrídia, tá? Daí aqui, ó, a renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º, que seria esse aqui, tá? Esse aqui é o parágrafo 4º, se vocês forem olhar a Constituição, tá? E esse é o inciso 2º. Não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Então, pode vir que aí uma questão de prova dizendo assim, depois que a pessoa faz o pedido expresso de perda da nacionalidade, ele não tem como readquiri-la. Tem sim, tá? Se a pessoa pediu para perder a nacionalidade, ela pode depois requerê-la novamente, tá? Readquirir sua nacionalidade brasileira originária, tá bom? E são privativos de brasileiros nato os cargos, tá? Ó, presidente e vice-presidente. Vamos começar por aqui, tá?
presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tá? Então, todos esses cargos aqui são privativos de brasileiros natos, tá bom? Vamos lá, vamos passar. Direitos políticos. Aqui a gente vai fazer uma leitura rápida, tá? Como eu disse, é uma forma da gente já estar estudando para a prova de vocês, tá? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá bom? Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, tá? Então, é facultativo o voto para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18, tá? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Tá? São condições para elegibilidade, tá? A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? A filiação partidária e a idade mínima de, vamos aqui, ó, 35 anos para presidente, vice-presidente, senador, tá? 30 anos, deixa eu botar assim, ó, 30 anos para governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Tá? Então, essas são as idades mínimas para alguém se candidatar aí a esses cargos, tá bom? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá? Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, ó, o governador, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, tá? Então, se as eleições são em outubro, vai fazer até 6 meses antes de outubro, eles têm que renunciar aos respectivos mandatos, tá? Para concorrerem a outros cargos. Por exemplo, nosso governador aqui vai concorrer a presidente da República ano que vem, não sei se é ano que vem, enfim. Ele tem que renunciar 6 meses antes, tá? Renunciar ao governo do estado 6 meses antes do pleito, tá bom? Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa, certo? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, tá? Isso aqui cai em prova também, esse artiguinho, tá? Então tá lá, meio bobo, meio solto, mas cai em prova, tá bom? Dos partidos políticos, tá? Tô trazendo aqui também, porque como tá correndo tanta coisa aí né, tá uma função aí, uma fusarca esse país aí, né? Trouxe aqui então dos direitos políticos, trouxe aqui então dos partidos políticos, né? Porque vá que caia alguma questão relacionada a isso, tá? Então, o artigo 17 é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, regime democrático ou pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional. Então, os partidos políticos, tá? Eles têm o quê? Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei, tá? Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinado às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas nas circunscrições que melhor atendam os interesses e as estratégias partidárias. Tá? Em vez de ser que atendam melhor os interesses e estratégias né, geopolíticas, enfim, né? Não, é interesse partidário, né? Tudo sempre em função dos partidos. Vamos lá, sem falar sobre política. Vamos se concentrar aqui. Da segurança pública, vamos, já estamos quase no final, gente. Quase lá, tá? Vamos falar então sobre o artigo 144 do título 5 do capítulo 3 da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Tá? Então, todos esses são órgãos da segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estadual e distrital. Tá? Aqui diz, aí aqui, ó, gente, não sei se vai ser necessário a gente ler, mas aqui, ó, a Polícia Federal, tá? Destina-se. Aí aqui diz tudo, esses 4 incisos aqui, sobre o que se destina à Polícia Federal, tá bom? A Polícia Rodoviária Federal destina-se, né? Destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, tudo que diz respeito à Polícia Federal destina-se a cuidar de alguma coisa federal. Por exemplo, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, né? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, tá? Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, tá? Então, sempre é da esfera da União em relação à Polícia Federal, em relação à Polícia Rodoviária Federal, em relação à Polícia Ferroviária Federal, né, que destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Vocês cuidem na hora da prova. Que às vezes eles botam, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Eles trocam isso às vezes na hora da prova, tá? Eles trocam. Então, cuidem, né? Essas palavrinhas, rodovia, tá? Para Polícia Rodoviária Federal, ferroviária, para ostensiva, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. É isso que vocês têm que cuidar na hora da prova, tá? Vamos lá, falta pouquinho agora, gente. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, né, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá? Então, a função da polícia civil é a função de polícia judiciária, certo? E as polícias militares cabem à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil, tá? E as polícias penais
vinculadas ao órgão administrador do sistema penal e da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, certo? Então, tá aí. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores do estado, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então, quem é o teu chefe, Bruno? Meu chefe é o governador do estado, tá bom? Vamos lá. Os municípios. Aqui a gente vai começar a tratar sobre as guardas municipais. Então, agora aqui vocês respirem fundo, certo? Olha o que eu tenho aqui, vamos conversar rapidinho? Eu tenho aqui um óleo essencial de hortelã e pimenta. Tá? Quando eu quero estudar, ler alguma coisinha, eu boto ela aqui na minha palma da minha mão, né? Esfrego aqui minha mão, ó, já para dar um upgrade aqui no meu cérebro, para a gente focar. Parágrafo 8º do artigo 144. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Tá? Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados à justiça será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Vamos passar. Ó, parágrafo 10º. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas compreende a adequação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos os seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Tá? Não é possível que os Estados-membros criem órgão de segurança público diverso daqueles que estão previstos no artigo 144 da Constituição. Tá? Este rol é taxativo, então não tem como, né, botarem ali, pelo menos não por enquanto, tá, gente? As guardas municipais, tá? É isso que está dizendo. Isso aqui é jurisprudência, tá? Isso aqui é jurisprudência. E tem mais, tá? As guardas municipais, eu vou até botar um marca-texto em amarelo aqui, ó. As guardas municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Sim, tá? Tem aqui, ó, essa lei aqui, na qual as guardas municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, tá? Mas a nossa Constituição ainda não consta as guardas municipais, tá? Então, qual é o rol dos, das polícias, né? Aqui, da segurança pública, tá? Tem através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Penal Federal, Estadual e Distrital, tá? Não consta guarda municipal aqui, por enquanto, né, gente? Sabe que tudo muda aqui. Mas então estou trazendo aqui essa jurisprudência, tá? Vamos ver? De acordo, ó, 2024, FEPESE, tá? Guarda Municipal de Palhoça. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, presta atenção, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais são de competência da Polícia Civil, tá? Funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais são de competência da Polícia Civil, gabarito letra E. Tá? Outra questãozinha, tá? Na alternativa correta a respeito da segurança pública, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988.
As polícias militares cabem à polícia ostensiva, tá? Aí tá certo. A preservação da ordem pública e a execução de atividades de defesa civil, não, gente. As polícias militares cabem, né, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública, mas a execução de atividades de defesa civil cabe ao Corpo de Bombeiros Militar. Então, essa questão está errada. Ó, a Polícia Federal destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Acredito que essa esteja certa, né? Vamos lá. Não, talvez com esses. Vamos pensar juntos. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Olha o que eu tinha falado antes aqui para vocês, ó. A Polícia Rodoviária Federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais? Não, né, gente? É a das rodovias federais. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem as funções de polícia judiciária, tá aí certo? E a apuração de infrações penais, inclusive as militares? Não, né? Não, não, não. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares de reserva do Exército, subordinadas em conjunto com a Polícia Federal, as polícias civis, as polícias penais, os governadores do Estado. Não, gente. A Polícia Federal não é subordinada ao governador do Estado, tá? Então, a nossa questão aqui, o nosso gabarito, com certeza é a letra B. Vamos conferir? Gabarito, letra B. E o que ficou de tudo isso, né? Vocês viram ali que eu falei, que a banca troca ali, ó, rodoviária, deixa eu mudar a caneta aqui, ó, rodoviária por ferrovia. Então, assim, ó, são coisas poucas, né? Daí deixa a gente aqui meio com, com dúvida. Nossa, com exclusividade. Então, por isso que eu digo, a gente foi eliminando aqui tudo porque a gente leu a Constituição Federal, certo? Quando a gente lê, quando a gente entende o papel de cada um dos órgãos da segurança pública, tudo fica mais fácil, né? A primeira questão ali da Polícia Militar, inclusive as atividades de defesa civil, não, se a gente lê a Constituição Federal, a gente vai ver que cabe ao Corpo de Bombeiros Militar, né, as atividades de defesa civil. Então, o que eu digo para vocês, tá? Vocês viram que em uma horinha aí, não sei quanto tempo deu, tá? A gente conseguiu ver praticamente todos os artigos da Constituição que vão cair na prova de vocês. Então, minha dica de ouro, porque vai ajudar vocês na hora da prova, vai ajudar na memória visual de vocês na hora da prova, é que vocês façam a leitura da Constituição Federal, certo? Bom, enfim, né, depois de falar tudo isso, né, desejo a vocês aí, então, sucesso, né, e que conquistem, né, o sonho de vocês, que vocês estão se preparando, estão se esforçando aí, estudando, né, para conquistar, tá? Tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? E podem contar comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem contar comigo para que eu vou auxiliar vocês, tá? Eu sei, foi cansativa, foi uma horinha puxada aí, né? Mas já vale como uma leitura aí da Constituição Federal. Nós lemos juntos isso, tá? Então já vai valer aí como uma leitura. Agora vocês têm que ler umas 5 vezes também, né? Para complementar o estudo aí, para vocês gabaritarem direito constitucional na hora da prova, tá? E não se esqueça, direito constitucional é a base de todo direito. Então, quando vocês leem a Constituição Federal, vocês não estão desperdiçando nada. Não é desperdício de tempo, tá? Não é porque caia 2 questões, 3 questões na prova de vocês, tá? Que ler todos esses artigos é um desperdício de tempo. Não é, tá? Tudo é válido, tudo, toda a nossa Constituição, quando lida, ela é aproveitada para os demais estudos, tá bom? Então, fica aí a minha dica para vocês terem um ânimo aí para fazerem as leituras necessárias, tá? Então, um grande beijo aí, fiquem com Deus, vai dar tudo certo
Tô torcendo aí por todos vocês, tá? Beijo. Tchau, tchau.